Qualimec, uma empresa capixaba fazendo a diferença na área de inovação. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a história de São Mateus e o petróleo, né? E eu achei umas histórias muito interessantes. Essa aqui é uma delas. Não sei se vocês conseguem ver, esse moço aqui, ó, é o ex-governador do Espírito Santo, o nome dele é Cristiano Dias Lopes. E ele está aqui diante do poço, lá em Nativo. Foi o primeiro poço de petróleo aqui no Espírito Santo. Foi encontrado aqui em São Mateus. E aí, no dia que a Petrobras descobriu esse poço de petróleo, tá, eu não estava aqui, porque foi em 1967. Alguém estava aqui em São Mateus já, nessa época? Ninguém estava aqui, estava todo mundo novinho na barriga da mãe. Opa, você estava aqui nessa época. Dizem que, no dia que descobriu o petróleo, a Petrobras estava 90 dias procurando, né, prospectando a região. No dia que descobriram esse poço, a cidade ficou sabendo e ficou empavorosa. Parece que isso aqui virou um carnaval. O pessoal foi para a rua comemorar. Porque São Mateus tinha petróleo, vocês acreditam? Foi muito bacana. E todo mundo foi para Nativo. O governador veio lá da capital para poder ver o poço de petróleo. E não adiantava só ver, eles foram tomar banho de petróleo. Todo mundo se sujou no poço de petróleo de Nativo. E aí o governador falou assim, ó, agradeço a Deus, a graça infinita de permitir ao meu governo ser inquilino deste maiúsculo surto de prosperidade, que o petróleo que está jorrando às margens do São Mateus eterno abre as gerações que nos sucederão. Intimamente, e creio ter sido obra do destino, quando assumi o Executivo Capixaba, lancei com entusiasmo a fé e a marcha para a recuperação do Norte, como adivinhando que estivesse ali o tesouro que viria cobrir a riqueza de desenvolvimento, de trabalho construtivo, de fartura, os lares dos meus co-estaduanos. O ouro negro é capixaba também. Essa era a expectativa. Imagina que bonito, né? Infelizmente, esse poço, ele mesmo acabou se provando não comercial, mas 2 anos depois eles furaram outro, que foi comercial, e aí sim a produção de São Mateus começou a bombar. Essa é uma história muito bacana. Passaram-se alguns anos, 1998, a Petrobras continuava sendo muito importante aqui para o município de São Mateus. Esse aqui é um jornal, a Gazeta, da época. E aí, falando aqui, ó, a Petrobras oferece 1.500 empregos diretos. Os investimentos da Petrobras na área social também têm aumentado a cada ano, beneficiando diferentes projetos em toda a região. E aqui, nessa matéria, ele fala da recuperação de uns casarões antigos que tinham aqui em São Mateus, e fazer toda a recuperação do patrimônio histórico da região, projetos sociais. Essa era a Petrobras, de verdade, né? E aí também teve uma outra história interessante, tem várias, não vai dar para contar todas, que foi a primeira plataforma continental, a primeira vez que furaram no mar, aqui na região, foi em 1968. Não foi encontrado petróleo. Foi essa plataforma aí, que esse nome estranho, Vinegarron, furaram 3.131 metros. Mas olha que legal, os caras descobriram o sal, o domo de sal. E aí, com esse furo, os geólogos falaram assim, opa, aqui na região tem petróleo mesmo. Que no Golfo do México tem esse sal e tem petróleo. Todos os lugares do mundo que tem esse sal tem o petróleo. E hoje, olha que bacana, passou-se desde 68, né, passou os anos todos, a gente já pegou o petróleo que estava lá perto do sal, já atravessamos o sal e já estamos no pré-sal, estamos embaixo do sal lá, tirando o petróleo e a riqueza do nosso país. E aqui, para quem nunca viu, esse aqui é o polígono do pré-sal no Brasil. Fica aqui na região sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro, pega um pouquinho da bacia do Espírito Santo, a bacia de Campos e a bacia de Santos. Toda essa região de azul mais escuro aqui é pré-sal, e esses amarelos e vermelhos são os blocos que já tinham sido leiloados na época, mas hoje já foram mais, essa foto é antiga. E olha o que está acontecendo hoje com essa descoberta do pré-sal, né? A gente está aqui, ó, esse aqui 2010, o azulzinho é o pré-sal, e o vermelho é o pós-sal, quer dizer, aquilo que está acima do sal.
E aí você vai vendo como o azulzinho vai crescendo, ó, 2010, 2012, 2014, 2016, e hoje ele já passa de 63% da produção do Brasil. 63% do petróleo do Brasil é do pré-sal. Só o Campo de Búzios, sozinho, produz mais do que vários estados juntos, né? Vamos adiantar aqui. E aqui chegamos no Espírito Santo, como está a situação hoje. A gente tem algumas bacias aqui, a bacia, alguns blocos de petróleo, né? Aí eu queria essa foto aqui é para vocês darem uma olhada que a Petrobras não está explorando sozinha o petróleo aqui no Espírito Santo, não. Ó, a gente tem aqui, ó, Petrol Limitada, Vipetro, Bertec, Covan, que é essa que o seu Cláudio falou que agora virou a como que é o nome, seu Cláudio? A Raizen, Imetame, Repsol, Sinop, ExxonMobil, BP, Anadarko. A minha pergunta para vocês é assim, vocês já viram essas empresas fazer alguma coisa para vocês aqui? Algum projeto social? Nada, né? A gente sabe que tem uma dessas empresas aí que nem carteira assina do pessoal, nem assina carteira de trabalho. Mas eles estão aí tirando petróleo. E o gás natural, né? Quem não se lembra aí dessas obras, né? Ali no nosso litoral, cortando o litoral todinho, passando duto. Todo mundo aqui deve lembrar um pouquinho, ó. Essa linhazinha que passa aqui, ó, no litoral do Espírito Santo, tudo é o gasoduto do Gazene. Foi concluído aí durante os governos do PT. E todas essas bolinhas brancas que vocês estão vendo aqui, tem uma linha que conecta ao gasoduto, que significa que é alguma válvula, algum ponto de entrega, alguma coisa. Toda essa estrutura foi construída no nosso solo espírito-santense, com o nosso sacrifício, inclusive com alguns passivos ambientais, e já foi tudo privatizado. E aí, como é que está a produção aqui no Espírito Santo em relação ao nacional? O Espírito Santo é o vermelho e a nacional é o azul. Isso aqui é até 2018. A nossa média está 395 mil barris por dia. Somando os campos, né, terrestres e a parte offshore, e também o gás. Aqui é para mostrar um pouquinho a comparação das reservas provadas de petróleo nos campos terrestres, que aí a gente foca mais na nossa região aqui de São Mateus, Linhares, e Jaguaré, Conceição da Barra, e comparar com outros locais que têm esse tipo de característica também. Então, ó, o Espírito Santo tem... 8 minutos, Priscila. Ai, faltam meu Deus. 2. Então, acho que eu vou precisar de uns 5 minutos extras, se vocês me autorizarem. Essa 25 milhões de barris de petróleo nós temos de reserva provada, e esse FR, que é o fator de recuperação, que a gente vai falar dele lá na frente. Compara com outros estados, né, tem os valores. Aqui é um mapa mais específico, dando um zoom em São Mateus. Essa área vermelha é a área de quilombolas, a área verde, reservas ambientais, e todos esses pontinhos roxos são poços de petróleo. Os pontos vermelhos são algumas unidades que vocês conhecem bem. Ó, TNC, a Cação, que está desativada, Soruaca também, e outras estações. Como é que funciona o mercado de trabalho? Esse aqui foi um estudo feito por uns colegas da UFES, mostrando, entre 2000 e 2010, a densidade de trabalhadores que ficam ligados ao mercado de petróleo e gás. Aí vocês podem ver que São Mateus, ó, agora ficou bem baixo a resolução, está acima de 300, aqui na época, no estudo dele, acima de 300 trabalhadores, a maior bolinha vermelha que tem, próxima, parecida com o resultado aqui de Vila Velha. São Mateus sempre foi muito importante, o mercado e a indústria de petróleo, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção para isso aqui. Esse é um gráfico do número de pessoas desocupadas no Espírito Santo. Eu peguei esse gráfico no site do Instituto Jones Santos Neves. Quem não conhece é o nosso IBGE capixaba aqui, né? E aí vocês vão ver aqui, ó, 2014, na faixa de 111.800, aí dessa subida aqui, e hoje, na faixa de 227 mil pessoas aí
sem emprego. E esse gráfico aqui de baixo, não sei se todos conseguem ver, é a produção de petróleo no Espírito Santo, mas aí a linha azul é a parte offshore, na pré-sal. A linha vermelha é o offshore no pós-sal, águas rasas, e o verdinho é os campos terrestres. Eu achei interessante, porque, se vocês olharem bem, quando começa a diminuir aqui, ó, a produção nos campos terrestres e a produção fora do pré-sal, o número de desemprego aumenta. Eu não sei se é uma coincidência, mas, se é uma coincidência, ela é bem infeliz, né? E aí vamos falar um pouquinho de royalties. Aqui são os royalties que vêm direto para o município de São Mateus. Não está incluída aqui aquela divisão do royalties que o Espírito Santo recebe como Estado, que reparte uma parte para os municípios, tá bom? Esse azul aqui são os valores de royalties. Na época que estava a crise, né, seu Cláudio, que a Petrobras estava quebrada, né, tudo mais, olha o tantão de dinheiro que São Mateus recebia. Mas estava ruim, a gente reclamou para caramba, agora deu uma pioradinha, né? Aí, aqui, ó, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Esse número aqui está corrigido pela inflação. E aqui em vermelho é a proporção dos royalties em relação ao PIB de São Mateus. O PIB é toda a riqueza, né, que o município produz. Então, o máximo que já representou para São Mateus os royalties foi 6,7% do PIB. Quer dizer, lá no início, em 2003, a economia de São Mateus estava um pouquinho mais devagar, então o valor que recebia de royalties ele era um valor maior, né, mais considerável. Mas, ainda assim, né, 6,7% não é tanto assim, né? Tem municípios que os royalties representam mais de 40%. E aí, aqui, ó, São Mateus foi crescendo junto com a Petrobras, aumentou o valor de royalties, mas a economia de São Mateus também melhorou, e hoje a gente está aí na faixa de 1% do PIB, mais ou menos, recebendo de royalties. Qual que é interessante disso aqui? Os royalties são quase nada. O que importa, na verdade, é o investimento. No nosso caso, é o investimento que a Petrobras faz aqui. Porque isso aqui, qualquer empresa que vier vai ter que pagar. Mas é 1% só do PIB do município, né? E o emprego, e os projetos, tudo mais.